Olá pessoal, bom, nós estamos dando sequência ao nosso conjunto de vídeos para montar um PDC, Primary Domain Controller. Tá? Então, no primeiro vídeo nós vimos como instalar o Linux, no vídeo anterior nós vimos como configurar o acesso remoto, né? A gente fez o acesso através do protocolo SSH e do protocolo FTP, né? Mostrando que você pode trocar arquivos e fazer a comunicação remotamente com esse servidor que foi instalado, mesmo ele sendo um servidor de interface totalmente textual. Bom, agora a gente vai dar sequência e o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Eu vou me logar, senha usuário Margalho, senha Costelli, ok? Bom, já que a gente está instalando um servidor, né, um servidor, qualquer que seja o servidor que você vai instalar na tua empresa, ele jamais deve ser instalado através obtendo endereçamento através de DHCP. O que é DHCP? É uma forma, é um tipo de serviço que tem, de servidor que tem, que ele estabelece, quando você liga ao teu computador, ele atribui para o teu computador qual é o endereçamento que ele vai ter, qual é o endereço IP, qual é a máscara de rede, aquelas configurações todas. E o problema em se fazer isso é que se você configurar um servidor, você não sabe, fica um servidor meio que perdido em termos de endereçamento, porque cada vez que você liga a máquina, que é o servidor de arquivos, ele pode obter um endereçamento IP totalmente diferente do anterior. E isso é muito arriscado do ponto de vista de segurança. Então o que a gente vai fazer hoje é mostrar para vocês como é que você coloca esse endereço IP fixo. Tá? Então eu me loguei aqui, ó. Se eu for bem aqui, cd /etc, e dentro do etc na pasta network, vou dar um ls aqui, ó, tem um arquivo chamado interface. E aqui eu dou sudo mcdit interface. Ele pede a senha é costelinha, e aqui está o arquivo de configuração do endereço IP do meu servidor, que ele já vem configurado dessa forma. Então, que forma? Vejam que aqui ele coloca alto ENPS3, que é referência ao adaptador de rede que está conectado a essa minha máquina virtual no momento, e ele diz que é para obter o endereço através de DHCP. Na linha seguinte, ó, iFace, dá a referência do adaptador, seguido da palavra net, que é de internet, né? E o DHCP, que é Dynamic Host Control Protocol. Muito bem, então ele vai obter sempre, da forma como ele está configurado, o endereço IP de forma dinâmica. E é possível então que no segundo momento eu não pegue o mesmo endereço IP. E eu não quero isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou modificar esse arquivo aqui. Então, eu vou sair daqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma cópia, já que eu vou modificar. Sempre se habitue a, toda vez que você for modificar ou apagar alguma coisa, ao invés de fazer isso, antes de fazer, você faz uma cópia. Então, sudo, né, super user do, faça-se super usuário e faça uma cópia. cp interface, nome atual, interfaces.backup, por exemplo. O backup do arquivo interfaces. Então, se eu der o ls, vou ter o arquivo interfaces e ao lado dele, que como vocês podem ver, tem o arquivo interfaces.backup. Muito bem, eu já criei um novo arquivo de interfaces, de configuração totalmente manual, e é esse arquivo que eu vou copiar para cá. Eu tinha deixado ele dentro da minha pasta, dentro do meu diretório home. Normalmente a gente vai assim, cd barra, meu diretório home é o diretório Margalho, então cd barra home barra Margalho
né? E aí ele vai para lá. Mas já que eu me loguei como usuário Margalho, se eu der cd espaço tio, ele entende que o tio é o diretório home, né? É a pasta home daquele usuário o qual você se logou. Então, se eu me loguei com o usuário Margalho e der cd tio, o que ele vai fazer? Vai direto para o cd, para o barra home barra Margalho. A gente pode constatar isso dando um pwd aqui, ó. Tá direto dentro do barra home barra Margalho. Então é um atalho, uma forma mais rápida de chegar lá. Dou ls. Aqui dentro tem esse arquivo, essa pasta transferidos. Vou entrar na pasta transferidos, que foram arquivos que eu mandei de fora, de outro sistema que eu já tinha feito através de um FTP para cá para dentro. Se você tiver em dúvida como é que a gente faz esse tipo de transferência, é só olhar o vídeo anterior. Então aqui dentro tem uma série de arquivinhos. O arquivo que eu quero usar para lá é esse arquivo que está aqui, esse interface. Então eu vou fazer o seguinte, cp, aliás, tem que dar o sudo antes, né? Sudo cp interfaces, para onde que eu vou copiar? Para o barra home barra network, aliás, perdão, para o barra etc barra network, tá? Então ele vai ser copiado para lá e, portanto, vai se sobrepor ao arquivo anterior de interface. Por isso, é interessante que você faça aquela cópia que, no caso de dar algum problema, você tem como recuperar. Então, ok, já foi. Vou para lá agora, cd barra etc network. Vou dar um clear para limpar a tela e ficar mais fácil para a gente ver. ls, muito bem. Vou editar agora o arquivo interface. Sudo iniciedit interface. Beleza, aqui o arquivo que consta aqui agora é um novo arquivo que eu já copiei de lá da minha área, ok? Muito bom. Então, ó, essa parte inicial aqui eu não vou mexer, é a mesma configuração que tem lá, muito bem. E aqui, o que que eu tenho? Eu tenho a identificação do meu adaptador de rede, que é a mesma que estava no arquivo anterior. Você tem que, antes de fazer um procedimento desse, verificar qual era o adaptador que estava lá, né, no interface original. Quer ver como era esse ENP0S3? Como é que eu posso constatar isso? Eu vou dar um mcedit no interfaces.backup, que foi a minha cópia. Só um minutinho, tinha que dar o sudo aqui na frente. Sudo mcedit, muito bem. Então aqui está ENP0S3, essa é a minha interface o meu adaptador de rede. Então é ele que eu tenho que usar, tá? Só para constatar. Então quando você for fazer essa alteração, você tem que fazer com o mesmo adaptador que estava antes. Sudo mcedit interface, então está aqui o mesmo. Vejam que aqui no arquivo anterior, bem aqui nesse ponto, eu tinha a palavra DHCP, né? Ou seja, dizendo para ele que a forma como eu vou atribuir o endereço IP para esse computador virtual seria através de um sistema dinâmico, né? De um servidor DHCP. Aqui eu vou mudar, aqui eu coloco static, ou seja, o endereço IP aqui vai ser definido por mim e vai ser estático. Ele não vai ser modificado em nenhuma situação, ok? Dando maior segurança para o meu servidor. Address, eu vou digitar qual é esse endereço IP que vai constar aqui. Tem que tomar cuidado para não colocar um endereço IP que já exista na minha rede, senão vai haver conflito. Então, pesquisa com calma dentro da tua faixa disponível de endereços, escolhe um endereço que não tenha sido usado até então. Eu vou fazer um vídeo bem específico sobre essa parte de DHCP e você vai poder, inclusive nós vamos montar um servidor de DHCP e você vai poder entender bem esse processo. NetMask é a máscara 255.255.255.0.
o servidor de DNS, no meu caso, é o 192.168.1.1.1 e o meu gateway é o 192.168.1.1 também. Nesse vídeo lá que vai ensinar vocês a parte de endereçamento, vai explicar direitinho, a gente esclarece como obter esses números, como fazer essa pesquisa toda, ok? Beleza, feito isso, a gente pode dar o F2 para gravar e dar o ESC para sair. Se você der aqui ifconfig, você vai ver que o endereço IP que está aí ainda é o endereço IP anterior, não é o endereço IP modificado esse que você forneceu agora. Mudança, eu vou ter que desligar a máquina e ligar de novo. Então eu darei um sudo reboot. Okay? Ele desliga a máquina e quando ele retornar, ele já retorna com esse novo endereçamento se tudo deu certo. Se eu não fiz nada de errado, ele já volta com esse novo endereço. Ok? Vamos lá, carregando a máquina. Aqui eu vou root, entrar como root dessa vez, costelinha, ifconfig 192.168.1.200, que foi o endereço IP que nós havíamos atribuído. Vamos confirmar se é esse, cd/etc/network, mcdit interface. mcdit interfaces. Aqui, 192.168.1.200. Tá? A gente só tem que ver se está tudo funcionando. O endereço IP foi atribuído, mas a internet continua funcionando? Não sei. Então vamos dar um sudo. Aliás, sudo não, eu já conectei como root, então eu não preciso. apt-get update. Então, se ele faz essa verificação e está tudo ok, significa que, perfeito, meu endereço foi reconhecido, a internet está funcionando, então ótimo. Ponto primeiro, o servidor está todinho pronto para ser utilizado. Ok? Ok, pessoal, finalmente vamos instalar o nosso servidor PDC, né? Então, eu vou aqui me logar com o usuário root, senha, costelinha, muito bem, e vou instalar o serviço, né, o servidor que vai me dar suporte para trabalhar com esse tipo de serviço, que é o PDC, Primary Domain Controller, tá? Que envolve uma série de itens, inclusive servidor de arquivos. Muito bem, como é que eu faço isso? Como é que eu instalo qualquer software no Linux? apt-get install e o nome desse software. No nosso caso, ele se chama Samba, tá? Nome bem fácil de lembrar. Então, ok, sudo apt-get install Samba, não vou usar o sudo, porque eu me loguei dessa vez como super usuário, já como root. Enter, ele vai me dizer a quantidade de espaço. Vejam que o Samba ele já consome uma quantidade um pouco maior, 70,7 MB. Tá? Então eu vou dar sim e ele vai fazer a instalação buscando em tempo real nos repositórios da internet todo o conjunto de programas, né, e de suas dependências necessários para fazer a instalação desse serviço aí. Muito bem. Ao terminar de fazer a instalação, o que ele vai fazer? A gente for lá, cd/etc, que é aquela nossa pasta de configurações. Tá? Vou limpar a tela aqui, clear. Então, dentro do /etc, ele coloca um monte de pastas, inclusive ele coloca uma pasta chamada Samba. Tá? Então, se eu entrar aqui dentro do etc e der Samba, ele acabou de criar essa pasta. Ele faz isso após eu ter feito a instalação do pacote com o sudo com o apt-get install Samba. Muito bem. Então, se eu der um ls aqui, tem alguns arquivos e um desses arquivos é o smb.conf,
né? O smb.conf é o arquivo de configuração do Samba. Se eu for editar mcedit smb.conf, eu vou ver que ele já vem com um monte de itens pré-configurados, né? Só que normalmente o formato do Samba que a gente baixa, o que acontece? Ele não é voltado para gerenciar um PDC, ele é voltado para você poder compartilhar arquivos, né, entre uma máquina Linux e uma máquina Windows, que foi a proposta nativa do Samba. O Samba surgiu para suprir essa necessidade de você ter como compartilhar arquivos do Linux com o Windows. E acabou se estendendo, se ampliando, e hoje em dia ele tem capacidade de gerenciar uma série de outras coisas, inclusive toda a parte de servidor de arquivos, que é o que a gente vai fazer. Então eu poderia ir modificando aqui, ajustando cada um dos itens, as minhas necessidades, só que isso vai me dar muito trabalho. Então eu já tenho um arquivinho pronto, tá? Que eu vou disponibilizar aí nos comentários para vocês, e eu vou substituir por esse aqui, tá? Então eu vou dar ESC para sair daqui. O que a gente tem que fazer toda vez que vai mexer, mudar, apagar algum arquivo? A gente faz uma cópia, né? Então cp smb.conf smb.conf.backup. Então agora eu tenho dois arquivos, eu tenho o smb.conf e o smb.conf.backup. Muito bem. Então tá lá o meu arquivinho guardado para o caso de haver algum problema. Vou lá na minha pasta, cd /home/margalho. Dentro da minha pasta margalho eu tenho essa pasta transferidos. E lá dentro da pasta transferidos eu já tenho o meu smb.conf que eu montei com calma. E agora só vou copiar, sobrepor e explicar para vocês. Muito bem. cp smb.conf para onde? Para o /etc. Vou sobrepor esse arquivo que é o meu em cima daquele arquivo originalmente criado pelo Samba. Por isso é importante a gente fazer aquele backup. etc samba, e aí ele vai sobrepor. Verifiquem que o Linux ele não é como o Windows, ele não fica pedindo muitas confirmações. Ah, tem certeza? Você vai sobrepor? Você tem certeza? Não, ele vai e faz o que você manda. É por isso que é muito arriscado você ficar trabalhando muito tempo como super usuário. O ideal é que você faça o necessário, o essencial como super usuário, e depois volte para trabalhar como teu usuário normal. Ok, então, bom, aqui nós temos o nosso arquivo smb.conf. Cada uma desses nomes identificados entre os colchetes, eles são considerados como sendo um compartilhamento. Então aqui eu tenho o compartilhamento global, eu tenho o compartilhamento netlogon, eu tenho o compartilhamento homes e eu tenho o compartilhamento profiles. Tá? Eu vou rapidamente falar um pouquinho para vocês sobre cada um desses itens, não vou me estender muito, e a gente vai continuar. Então, o workgroup dentro do compartilhamento global, ele faz referência ao nome do domínio. Então, normalmente, se você está configurando o servidor PDC dentro de uma empresa, esse nome de domínio pode ser o nome da empresa. Eu coloquei Arlequino aqui só para efeito de demonstrar para vocês. Mas normalmente é o nome da própria empresa, porque o que é o domínio? É aquele nome, aquele grupo que agrega todos os computadores daquele local. Então, se eu tenho uma empresa chamada LMT, então eu vou colocar o nome do meu domínio LMT. Né? NetBIOSName é o nome do meu servidor, desse próprio servidor onde eu estou instalando o meu Samba. E por que é o nome do servidor? Porque se houver alguma falha do DNS, ele usa esse nome que está aí para poder encontrar e fazer a localização do servidor. Então, SRV-PDC tem que ser o mesmo nome do servidor. Como é que eu sei o nome do servidor? Eu vou sair rapidamente aqui para mostrar para vocês.
Basta eu dar esse comando, ó, host name, e ele me dá o nome do servidor, tá aqui, srvpdc. Então vamos voltar lá. Server string é um nome de apresentação, né? Quando vai haver alguma conexão, quando ele está se apresentando na rede, quem é esse meu servidor Samba, ele se apresenta com esse string que eu defini bem aqui, tá? Essas linhas seguintes, Domain Master, Preferred Master, Local Master e Domain Logons, eles são configurados todos com ES e eles são os itens que caracterizam que a minha instalação, a minha configuração do Samba, ela se dá para um servidor de autenticação, para um servidor PDC. Tá? Então, eu posso configurar um Samba, por exemplo, única e exclusivamente para poder compartilhar arquivos do Linux com o Windows, sem que eles tenham essa funcionalidade de PDC. Então, se eu quero configurar ele como PDC, eu tenho que colocar essas linhas e assinalar para ES. Logon Script é o nome do script, do arquivinho, que vai ser executado em todas as máquinas Windows que vierem a se conectar nesse servidor. É um arquivo de script, eu vou ter que montar um script padrão para usar e armazenar no servidor, que toda vez que o cliente se conectar, ele vai puxar do servidor esse arquivo e vai executar lá no cliente. Tá? Logon Home, Logon Path dizem respeito aos locais, né, o caminho para ele achar o arquivo de perfil, né, você vê que aqui tem profiles, onde ele vai substituir esse %L pelo nome da máquina, que no nosso caso é o srvpdc, e o %U pelo nome do usuário que está se logando para poder montar esse caminho de acesso. Security igual a user significa que o nível de segurança, ou seja, para um cliente se conectar ao meu servidor PDC, ele vai fazer através de usuário e senha. Poderia ser através de número IP, poderia ser através de endereço MAC, enfim. Então, no nosso caso, a gente definindo como user aqui, fica definido que a conexão ela se dá através de usuário e senha. Encrypt passwords igual a yes significa que os usuários e senhas que correm através do cabeamento da rede entre o meu cliente e o meu servidor, eles correm no formato criptografado. Isso impede, por exemplo, que se algum dos clientes estiver contaminado com algum vírus, etc. e a placa de rede dele esteja em modo promíscuo, por exemplo, aquela placa que fica recolhendo informações de tudo que passa na rede, ele não vai conseguir saber qual é o meu usuário e a minha senha, porque esses dados estão criptografados, estão encriptados. OS Level no caso de uma concorrência onde tem mais de um servidor, por exemplo, desse tipo, qual seria a prioridade de eleição desse meu? Então, quando eu coloco 100, eu já coloco uma prioridade máxima, quer dizer, se aparecer algum outro, o meu vai ter prioridade sobre os outros. Esses itens seguintes, LM, LTLM, off, né? O LAMAN, Client, LTM, eles todos são referentes a um conjunto de protocolos da Microsoft que viabilizam autenticação, né? E, portanto, como a gente vai também permitir que clientes Microsoft, clientes Windows se conectem ao nosso servidor, é importante que eles estejam aqui configurados dessa forma. Ok? Muito bem. NetLogon é o próximo compartilhamento que nós temos. Tem um comentário aqui. Serviço de logon. Tem o caminho onde eu vou colocar o meu arquivo. O netlogon.bat vai estar dentro do /var/samba/netlogon. Guest é convidado, né? Como é que vão ser os convidados nesse arquivo? Eles vão ter acesso. A pasta, esse diretório, ele vai estar disponível? Sim. Ele vai ser browsable, ou seja, você vai poder dar um dir nele para ver tudo que tem nele? Não. Tá? Ele não é pesquisável. Ele é público? Não. Tá? Ele é gravável? Não. Ele é disponível só para leitura
e só para praticamente aquele arquivo de netlogon que vai estar lá. A outra pasta que eu tenho é a pasta Homes, né, que é a pasta, o compartilhamento, onde ficam os arquivos dos usuários. A forma de acesso, né, de validação, de permissão para os usuários credenciados poderem usar isso aí é através do conjunto usuário e senha, através dos usuários cadastrados no sistema. Então, esse %s está dizendo isso, exatamente isso. Tá? E aqui as características que são associadas para esses usuários. Profiles é o outro compartilhamento, que é o compartilhamento de perfil. Tem aqui onde vai ficar, né, a pasta onde ele vai armazenar os dados de perfil do usuário. Essa parte de Directory Mask é referente a como vai estar as permissões, né, associadas a essa pasta, se ela vai estar available, se ela vai estar disponível, se ela vai estar browsable, se ela vai poder ser pesquisável, se ela é pública e se ela é gravável. Então, de uma forma bem rápida, essa aqui é a configuração do servidor Samba para ele poder atuar como um servidor PDC, um Primary Domain Controller. Vou dar o F2 para gravar. E depois que eu digito, se eu fizer uma digitação de linha por linha, óbvio que eu vou deixar esse arquivo para vocês poderem baixar e depois transferir via FTP para dentro da máquina que vocês já instalaram. Mas se você for digitar, é bom você fazer uma consistência para ver se não houve nenhum erro de digitação, se está funcionando tudo direitinho. Existe um comando chamado test parm, que ele faz essa verificação. Então, o que você tem que atentar no test parm? Na parte de baixo dele, onde tem escrito server role, né, regra do servidor, tem que estar escrito lá role domain PDC, ou seja, ele foi configurado com uma regra de domínio para ele ser um Primary Domain Controller. Tá? Então, tá tudo beleza do jeito que a gente quer. Tá? Ok, você dá um Enter, ele te dá um resumão, né, um log de como é que está o teu arquivo, e a gente está pronto para poder seguir em frente. Tá? Então, tem mais alguns procedimentos que a gente precisa fazer, além de configurar o netlogon. Muito bem. O primeiro procedimento seguinte a essa configuração do arquivo smb.conf é nós sincronizarmos a senha do superusuário do root com a senha do superusuário do Samba. Então, o Samba ele é um servidor, mas ele tem o seu superusuário. E o sistema Linux é um sistema operacional que tem o root como superusuário. Se nós deixarmos essas senhas diferentes, a gente pode ter um monte de problemas lá na frente. Poxa, mas e agora a senha de quem? É do Linux? É do Samba? Então, como os dois são superusuários, um do Samba e outro do Linux, é interessante que a gente faça esse casamento entre as duas. E esse comando aqui, ó, smb pswd -a root, ele vai servir para você sincronizar as duas senhas. Então, eu estou atribuindo aqui uma senha para o root do Samba, para o superusuário do Samba. Aí, que ainda não tem uma senha cadastrada, ele vai dizer, tá, qual é a senha que você quer colocar? Costelinha, porque é a mesma senha do superusuário do Linux. Costelinha. Então, sincronizem as duas senhas dos dois superusuários para que você não tenha problema mais à frente. Muito bem. Feito isso, o que eu vou fazer? Lá no arquivo smb.conf, eu falei que eu teria um arquivo netlogon.bat. E se vocês lembram, dentro do caminho, vamos voltar aqui. Dentro do caminho, a gente colocou aqui, netlogon.bat. A gente colocou que o caminho path seria dentro do /var/samba/netlogon. Só que essa estrutura de pasta ela não existe. Então a gente tem que criar. Como é que a gente cria uma pasta?
mkdir, make directory. Se eu estiver trabalhando sem que seja com o usuário root, eu tenho que dar o sudo na frente, não esqueça, tá? Então, mkdir -p. O que é esse -p? Ele cria de forma recursiva, ou seja, se eu precisar criar uma pasta, assim, tem meu diretório home, que é o home/margalho, mas se eu quero criar uma pasta assim, /home/margalho, /planilhas, documentos pessoais, não existe a pasta planilhas. Então, se eu der um comando com -p, eu posso dar a estrutura toda e quando não tiver, ele vai criando ao longo do caminho aquelas pastas que se fizerem necessárias. É isso que eu vou fazer aqui. /var, /samba. Não existe essa pasta, ele vai criar /net logon. Muito bem. Perfeito? Tranquilão? Criou a pasta. Agora eu vou mexer na permissão dessa pasta. chmod 755 /var /samba /net logon. Tá? Bom, tem um vídeo nosso que fala só sobre a parte de permissões no Linux. Então você vai poder entender exatamente o que significa esse tipo de permissão 755. O 7 significa que o usuário pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele é o dono do arquivo, então ele pode gravar, ele pode alterar, ele pode executar. Para você entender melhor essa referência numérica, dê uma olhadinha lá no nosso vídeo sobre permissões. Beleza? Muito bem. Então, aqui a gente vai ainda criar um arquivo de perfil, né? Então, nós faremos o mkdir /var /profiles, né? Para guardar os dados de perfil do usuário, e também vamos mudar chmod, né? Também 755 também, né? /var /profiles. Também vamos fazer a mesma coisa para o arquivo de perfil desse usuário. Então pronto, feito isso, o nosso servidor ele está totalmente instalado. Agora a gente vai para a prova dos 9, né? A gente vai instalar um cliente no Windows 10 e vamos fazer com que esse Windows 10 consiga se conectar enquanto cliente do meu servidor Samba. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Ok, pessoal. Antes de encerrar, eu tenho, portanto, que copiar o arquivo netlogon.bat. Eu já tenho aqui, ó, dentro da minha pasta cd /home /margalho, né? Dentro da pasta transferidos, eu já tenho o netlogon.bat. É uma mcedit aqui, netlogon.bat. O que tenho aqui? O netuse, que é um comando para fazer um mapeamento nas máquinas Windows. Então ele vai criar um mapeamento na letra T para a minha pasta de usuário aqui. E o segundo é um comando que ele vai fazer o sincronismo de tempo com o meu servidor. No caso, o nome do meu servidor é srvpdc, né? Então eu faço o sincronismo entre o meu servidor e o cliente que está se conectando, ok? Muito bem, sair daqui, eu vou então copiar cp, esse arquivo netlogon.bat, para /var /samba /netlogon, que é o lugar onde eu defini que vai ser guardado o script de logon do usuário, tá? Então, muito bem, já está lá devidamente guardadinho. E então é isso, só falta agora fazer um teste com a conexão do cliente, ok?